Bom dia a todos. Vamos abrir em Efésios 5, versículos 22, 23 e 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vamos orar, que a tua palavra maravilhosa, bela, perfeita, sem nenhum erro, venha brilhar a luz eterna e radiante da glória de Cristo em nossos corações. Tua palavra é dirigida à igreja. E então me dá a graça de um respeito muito grande pelos que aqui estão e a honra só ao teu nome. E nós te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Pode sentar. Deixa eu ver se está fechado. Irmãos, no domingo passado eu procurei entrar no assunto aqui sobre o lar, né? Eu quero, entretanto, dizer que eu vou apenas reforçar aqui o fato de que Deus não está separando, isolando o lar, colocando o lar como algo especial. Na Bíblia, não. Hoje estão dando muita ênfase, e eu entendo que os pastores fazem isso, porque veem com preocupação o perigo que envolve as famílias. Tá? Mas a Bíblia não está dando ênfase a isso. Por quê? Porque a igreja é uma unidade, irmãos. Tá? É importante o lar? É. E desejaríamos, sim, ver os lares representando aqui dentro da igreja, todos os lares. Mas tem pessoas na igreja que não são casadas. Algumas mulheres são solteiras, viúvas, né? E vamos separar o lar da igreja? Não. Tá? Pode, irmãos. Então, quando você casar, alguém casar ou ter uma família, ela vai lembrar que ela está envolvida na igreja. Tá? Hoje aparecem até elementos perigosos. Tem um pregador aí de YouTube. Gente, eu ouvi aquele homem falando, aquele homem é perigo para as famílias. Perigo. Tá? E que ele trata? Ele vai sempre tratar de sexo. E a Bíblia, gente, não é para nós tratarmos desse assunto. Tá? Nós temos que falar de Cristo. Mas aqui envolve também a família. Os irmãos vão perceber o que eu estou querendo dizer. O que eu faço para os irmãos entenderem? Eu não posso desligar um texto do outro texto. Os irmãos percebem? Veja o versículo 22 e liga este versículo com o versículo 21. O que diz o versículo? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É este o versículo que é fundamental, irmãos. O que eu sou na igreja? O que é que eu, como crente, tenho, como é a minha participação dentro da igreja, no corpo de Cristo? A minha função é, na igreja, ser submisso. A quem? Um ao outro. Na igreja não tem diferença, irmãos. Lá fora tem. Tá? O mundo aí fora é cheio de elementos que quer dominar sobre os outros, esmagar os outros. Tá?
e distingue, tem preconceito racial, econômico, né, social. Nós não temos dentro da igreja. Um é submetido ao outro. Por exemplo, vocês têm a função dentro da igreja, tem um pastor, tem os diáconos, aqui nós não temos ainda, mas tem um pastor, tem os diáconos, tem professores da escola dominical. Pode chegar pessoas ricas aqui? Pode. Eles se convertem do mesmo jeito, irmão. Deus salva rico e pobre. Não tem diferença. Tá? Um culto, a pessoa que é culta, pode chegar. Tem igrejas que tem. Tem igrejas que tem juízes, advogados, tá? E pessoas da alta cúpula na sociedade são crentes. Muitos deles são crentes genuínos. Nós não temos ainda aqui. Mas dentro da igreja, no contexto da igreja, é um corpo só. E os irmãos observem, nosso corpo ilustra bem. Nós temos aí, tá vendo? Tem os dedos, unhas, mãos, braços, mas todos estão ligados e todos têm sua importância. Cristo fez perfeito. Todo mundo tem uma orelha, alguns têm orelha de lebre, outros não. Todo mundo tem boca, todo mundo fala, todo mundo tem olhos, tá? Todo mundo tem pé. O corpo é uma unidade, irmãos. Tem partes mais importantes, né? Tá? Se cortar meu pescoço, eu morro. Se cortar meu braço, eu posso sofrer muito, mas ainda tenho uma chance de recuperar, né? Mas o corpo é importante. É isso que a Bíblia está ilustrando aqui dentro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E dentro da igreja, um serve ao outro. Tá vendo? Olha como eu fiz com minhas mãos, sem pensar. Quando eu faço isso, porque estou tentando intensificar a mensagem. Tá vendo como minhas mãos encontraram uma com a outra? Para intensificar um assunto. Se você está com o dedo, toma uma pancada no dedo, a dor é terrível. Eu me lembro, nunca esqueço que eu estava trabalhando aqui na igreja, dei uma pancada com o martelo no meu dedo, eu passei de um dia para outro sem conseguir dormir. Tanta dor. Então, queridos irmãos, o corpo todo sentiu. Então, a igreja não é um clube. É que eu levo minha família, eu tenho meus amigos isolados. A igreja é uma unidade. A igreja promove o bem uns dos outros. Mas, sobretudo, observe, a igreja é submissa a quem? A Cristo. Por quê? Cristo é o cabeça. Tá vendo? O corpo todo submete a cabeça. O que eu penso, eu faço. Tá vendo? A minha irmã está com Alzheimer. Florinda. O Alzheimer é o quê? É um desligamento lá no cérebro. Eu não sei explicar. Mas vai desligando. Ela esquece das coisas. Tá? E vai aumentando, vai ampliando. Isso até que a pessoa não pode mais falar. Nem comer pode, então morre. É assim que Alzheimer faz. Eu tenho um amigo, a esposa dele ficou mais de 20 anos, até que ela não podia mais falar. Chegou então a morrer. Os irmãos viram como a cabeça influencia o corpo inteiro? Então na igreja é assim. O que Paulo está fazendo aqui, mediante a ação do Espírito, é trazendo a igreja para esse conceito. Eu sou submisso a Cristo. Então, irmãos, veja bem, quando uma mulher não é crente, qual o problema? Ela vai conseguir submeter-se ao seu marido? Não. Ela pode até submeter, mas não é a submissão por causa de Cristo. Ela não tem escolha, ela está ao lado do marido. Mas ela não é submissa a Cristo, porque ela não está ligada ao corpo. A Bíblia fala aqui do corpo. Então, se você é crente em Cristo, submissa a um Senhor,
que é o cabeça, você vai entender essa lição, dizendo para a mulher submeter ao marido. Ela é submissa na igreja e ela respeita seu marido porque ela respeita Cristo. Tá vendo? Vamos lá. É a mesma coisa, irmãos, ele vai dinamizar o assunto. Ele vai dizer o quê? É o mesmo com os homens. A ordem que é dada às mulheres para ser submissa é dada aos homens também. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros, inclusive o marido. Ele é submisso à esposa, ele é em certo sentido, não na mesma submissão que a mulher tem. Tá? Ele é submisso a Cristo e ele trabalha pelo bem da esposa. Os irmãos perceberam? É aí que é submissão. O marido não é o dono da mulher assim, para dominar, para maltratar. Ele é aquele que ama, não maltrata. Deus tirou a mulher de uma costela, tá? Aqui do lado, para o homem dar o seu apoio, o seu cuidado por ela, porque ela é mulher. Tá? Vamos lá. Os irmãos vão perceber, eu tô dinamizando o assunto para chegar onde eu quero chegar com os irmãos. É a mesma coisa com os filhos. Observe o versículo, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais. Está vendo? Veja, no Senhor. De novo, ele está puxando o assunto para esse interrelacionamento de Cristo com a igreja. Você é um filho, você está na casa do pai, você está ali com sua mãe ainda, você não casou ainda, então você deve respeito e honra e obediência aos pais. Isso aí Deus não muda. A sociedade vai mudar. Hoje é isso, os irmãos já sabem a história. Depois vou entrar um pouco sobre esse assunto. Os irmãos pensam que acabou aqui? Eu comecei falando dentro da igreja, e lá fora da igreja, lá na minha casa. O trato meu com minha esposa, o trato dela com o marido, o trato dos filhos com os pais e dos pais para com os filhos. É a mesma coisa. Há um equilíbrio na Bíblia, irmãos. Está vendo aí o capítulo, versículo 4 do capítulo 6? Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Eles têm uma responsabilidade. O que não está tendo mais hoje, irmãos. Tá? Hoje os pais não estão criando os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Parou aí? Não. A igreja está no culto, mas a igreja também, daqui a pouco, por exemplo, nós vamos terminar o culto, cada um vai para a sua casa e nós vamos ter os nossos afazeres. É assim durante a semana. Termina o culto hoje à noite, voltamos para os nossos lares, vamos ter nossa vida normal. Um vai para o serviço, né? Outro também, outro fica em casa, e assim por diante, irmãos. E o que acontece? Qual a nossa função na sociedade? O crente, ele veste a roupa de crente no domingo e tira na segunda para não ser mais crente? Não. Ele tem um empregado, ele tem um patrão. E a Bíblia vai tratar da mesma coisa, tá vendo? Veja, versículo 5. Quanto a vós outros servos. Nós vamos chegar lá. Aqui nem está tratando do que tem hoje no Brasil. Hoje o irmão Jair, o Gessé, qualquer empregado aqui, trabalha, tem o seu ganho, tem sua segurança para uma aposentadoria mais tarde, não é? Naquele tempo não tinha. Era escravo. Tá? Vamos supor que o Emerson rico, naquele tempo, ele falava, vou comprar um escravo para mim. Ele chegava no mercado, impressionante, aqui tem o Mercadão Municipal, né? Aqui em Ribeirão Preto, eu gosto de ir lá comprar algumas coisas que a gente precisa, né? Mas naquele tempo tinha um mercado de escravo. Você via aquele
pai de família, com a esposa, com os filhos, sendo vendidos. Aí o Emerson chega, eu pago tanto por eles. Levava para casa, ele ia comer, ele ia morar lá no fundo, mas ele ia trabalhar para o seu patrão, sem remuneração, irmãos. Era escravo, tá? Se um dia ele quisesse vender para outro, não podia vender. Era uma mercadoria naquele tempo. Servo. Tá? E nossa função é a mesma coisa, irmãos. Tá vendo? Submissão a alguém que tem autoridade. O mundo vai contra isso, irmãos. E depois, e o patrão? Tem patrões crentes? Tem. Tá? Versículo 9 do capítulo 6. Vós, senhores. Tá vendo? Ou quem é? Aquele homem que tem uma fazenda, que tem uma empresa, que tem uma loja, e você trabalha para eles. Tá? E você vai fazer ser o que para ele? Sobre isso, respeitar o patrão. Bom? E a Bíblia manda o patrão tratar bem. O crente, Deus não está falando com descrente, irmãos. Deus está falando com o crente em Cristo. Para cada um cumprir sua função. Está vendo? Então eu pude apresentar o quadro geral. Eu pude dar um escopo geral para vocês. E agora nós vamos voltar. Mas antes de entrar no texto, eu quero lembrar os irmãos do que ocorre quando nós vamos contra esse papel de submissão no lar. Tá? Por favor, estou enfocando isso porque nós passamos mais tempo com a família do que dentro da igreja. Naquele tempo, irmãos, tinha culto, nos dias de Paulo, tinha culto, não era só no domingo, não. Tá? Nós falamos dia do Senhor, dia de domingo de manhã, nós viemos ao culto, no domingo à noite também, mas naquele tempo tinha culto todos os dias. A igreja, por assim dizer, o templo, não tinha templo como temos hoje, tá? Não tinha naquele tempo. Mas as casas onde os irmãos reuniam eram abertas todos os dias. E estavam lá cantando, aprendendo, todos alegres. Hoje, irmão, com a vida tão fácil, nós temos uma igreja aqui, um templo, né? E a pessoa ainda sente preguiça. Veio domingo passado, não volta mais hoje. Tá vendo? Naquele tempo os irmãos estavam juntos, todos os dias, adorando o Senhor, aprendendo, cantando, orando, temendo a Deus. E hoje, às vezes, Deus manda os comunistas, perseguidores, para fechar tudo e mostrar quem é crente e o que não é. Tá? É porque na tribulação e na angústia vai mostrar quem é e quem não é. Quando a vida é fácil, você não prova que você é crente. Mas tá bom. Vamos voltar então ao assunto desejado. Sempre Satanás trabalhou para destruir as mulheres. Eu dei no domingo passado, irmãos, eu procurei afirmar aqui o fato de que a submissão não é algo só de hoje, de agora. Desde o Velho Testamento, nós aprendemos a função da mulher. Ela não foi posta para a função de homem. Eu procurei falar. Eu sei que os irmãos esquecem. A mulher não foi posta para a função de homens. Quando ela está sozinha, eu sei que tem a irmã aqui, a irmã Rose, a irmã Aparecida, né? Elas são mulheres que tiveram que atuar sozinha. Tá? E a irmã Aparecida, por exemplo, tem que trabalhar para se sustentar. Seu marido faleceu. Né? Ela tem que ser homem e mulher, por assim dizer. Né? E ela faz. Tá? E escuta, irmãos, mas ela sempre está lembrando que ela é uma mulher. Deus não fez a mulher para ser homem e nem fez o homem para ser mulher. Cada pessoa no seu devido lugar. Tá vendo, irmãos?
Toda vez que as mulheres entraram e forçaram a barra, causou destruição. Eu vou citar algumas aqui só para os irmãos, para os irmãos entenderem. Eu prefiro ir devagar nesse assunto, a fim de que vocês possam compreender a dinâmica da Bíblia a respeito disso. O primeiro modelo aqui que nós temos, o modelo de maldade, foi Eva. Você lembra quando Satanás chegou? Satanás é esperto, irmãos. Quando ele quer destruir família, ele vai na mulher. Ele sempre procurou fazer isso. Tá? Ele foi na mulher, não foi no homem. Tá vendo? Foi assim que Deus disse. Ele chegou bem no ouvido. A serpente lá, bonitinha, né? Na criação, as serpentes eram igual ao papagaio, falavam. E quando a serpente falou, puxa, chocou a mulher. Foi assim que Deus disse, pondo dúvida na palavra de Deus. Ao invés dela correr para o marido, ou o marido correr para ajudá-la, ela foi e ouviu a voz da serpente. É a queda, irmão. A queda começou com o tentador atacando a pessoa mais fraca. Tá? A mulher foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Lembra disso? E cada um tem sua função. Veja, o que trouxe? Trouxe uma desgraça. Os irmãos lembram que na história do Velho Testamento, por mais 3, 4 mil anos, a mulher sempre foi um objeto de maltrato dos homens. Por causa de quê? Porque Satanás fez isso. E porque a mulher obedeceu. E os homens aproveitavam. A pobre da mulher, na mão de um homem covarde, ela é maltratada. Tá? E ela precisa de duas coisas. Ela só precisa de carinho e proteção. Eu colocaria a terceira, e liderança do homem. Ele é o cabeça. É o cabeça que tem que liderar, ué. Né? Senão, a mulher vai ser o pescoço. Ela vai fazer isso com a cabeça, né? Vai girar a cabeça para onde quiser. Né? Vamos lá, irmãos. Um outro modelo, tá? Eu não tenho conteúdo bíblico, irmãos. Mas eu imagino por causa do que aconteceu. A mulher de Ló. A Bíblia não fala o nome dela, mas Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Como era essa mulher? Ela morou perto de Abraão e Sara. E ela viu na Sara o modelo de uma mulher submissa, mas ela não foi. Eu imagino que ela foi fazendo a cabeça do marido. Vamos sair daqui dessa fazenda. Aqui não tem nada. Vamos lá para Sodoma. Lá tem homens, lá tem mulheres, nossas filhas precisam casar. Lá tem tudo, é uma sociedade. E ela foi fazendo a cabeça. Quando o homem não tem um temor firme de Deus, a mulher comanda. E o que aconteceu? Foi morar lá em Sodoma, uma cidade amaldiçoada, tá? Que Deus teve que tirar Ló. E ele saiu com as 2 filhas para destruir a cidade. E sabe quem morreu na cidade? A mulher de Ló. Tá vendo? Por isso que Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela quis ser o cabeça e trouxe destruição. Eu mencionei para os irmãos a vida de Sara. A Bíblia conta que conta a Sara, fala a respeito dela como, vamos dizer assim, a mãe das irmãs crentes. Tá? A mulher, em 1 Pedro fala a respeito disso. Tá? A mãe das irmãs crentes, modelo. Porque Sara ela viveu com Abraão, viajando de um lugar para outro, habitando em tendas e esperando um filho nascer. Ela era estéril por anos e anos. Ela ficou até seus 90 anos sem ter filho.
E Deus havia prometido para Abraão, olha, de Sara vai nascer um filho, o filho da promessa, que é Isaac, e os irmãos aqui já sabem do histórico deles. Não precisa eu mencionar. Está vendo? Deus prometeu. E quando Deus promete, irmãos, espere. Não pule na frente de Deus. Não tome a direção do carro. Deixa Deus. Ele no tempo certo, quando ninguém espera, ele faz. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Sara ficou grávida. Mas vamos voltar um pouquinho. O que aconteceu? Sara estava impaciente. Mas por que eu não posso ficar grávida? Será que o problema é comigo ou com meu marido? O que é que ela fez? Ela pegou a escrava dela, H, e deu para o marido deitar com ela, para ter um filho. Abraão aceitou? Aceitou. Só que a consequência está até hoje. Nasceu Ismael, o pai dos árabes, que até hoje infernizam os judeus. Tá? Olha a consequência de um erro de uma mulher e do marido também, porque ele também caiu nessa armadilha, ao invés de esperar. Deus ficou anos sem falar com Abraão por causa disso. Quando ele apareceu, ele disse: ser perfeito, ande na minha presença e ser perfeito. Então, quando deu 100 anos e Sara 90, Sara ficou grávida. Como é que fez isso, irmãos? Como é que uma mulher de 90 anos e um homem de 100 anos pode gerar filho? Mas a Bíblia diz que Deus fez com que o corpo deles rejuvenescesse. Olha o milagre de Deus. Sara, para ficar grávida, o corpo dela, o útero dela foi como se fosse um útero de uma mulher nova, de uma jovem. E Abraão rejuvenesceu. Poder de quem? De Deus. E a Bíblia diz que ele creu. Os irmãos estão vendo quando uma mulher sai do seu lugar para forçar a barra, ela causa destruição. Tá? Veja, irmãos, eu poderia citar muitas aqui, mas eu vou deixar isso aqui para outra ocasião, tá bom? Mas eu posso citar aqui mulheres perigosas. Eu lembro daquela mulher de Potifar, que tentou seduzir José para deitar com... Olha, irmãos, que destruição causaria por causa de uma mulher. E eu vejo hoje como as mulheres estão fazendo. Elas estão tentando de tudo destruir famílias. Destruir. E Deus destruiu duas cidades ou mais naquela região de Sodoma e Gomorra por causa de adultério, fornicação e outras maldades, homossexualismo. Nós temos também outra mulher que mostrou ser, ela é representada na Bíblia como a mãe das meretrizes, Jezabel. Uma mulher terrível. Ela dominava o marido. Normalmente o homem tem a mulher que ele merece. E a mulher tem o homem que ela quer. Ele era um tipo de homem, o rei Acabe, né? Sabe aquele criançola que foi criado sem disciplina? Sabe aquele tipo de criança, quando quer uma coisa, cai no chão, esperneia, chora, grita, eu quero, eu quero. Eu creio que Acabe foi um desse tipo de homem. Tá? E quando ele casou com Jezabel, ele casou exatamente com a mulher dominadora, perigosa, terrível, idólatra, odiadora de Deus. É a descrição dela. É tanto, irmãos, que ela aparece em Apocalipse como sendo a mãe das meretrizes. Enquanto Sara é a mãe das mulheres crentes fiéis, Jezabel é a mãe das mulheres
que envolvem suas vidas com maldade, destruindo famílias, destruindo o seu próprio lar. O livro de Provérbios fala tanto desse tipo de mulher. E fala para os homens crentes, fugir dela, não ficar perto delas, some delas. Porque elas vêm com um sorriso, com palavras lindas, com mel na boca. Jezabel foi desse tipo. Quando ela queria alguma coisa, se ela quisesse matar alguém para tomar algo dela, ela matava. Foi assim. Quando ficou velha, achou que Jeú vinha e ela poderia obter pela beleza. Pintou os olhos, passou tudo, batom, tudo. Mas foi a hora da morte dela, que Deus tinha avisado. Quando jogaram ela de cima do prédio, quando foram achar, só tinha caveira dela, os cães tinham comido tudo. Só tinha a palma da mão, os pés e a cabeça. O resto tudo era aquele esqueleto. Deus derramou a fúria dele contra essa mulher. E Acabe também sofreu a morte terrível, porque se juntou à maldade dela. Uma mulher dominando o homem. Vendo, irmãos? Veja. Agora eu trago vocês para o que está acontecendo hoje. Irmãos, nós estamos com uma política no Brasil de destruição de família. Destruição de família. Eu conheci um pastor que ele estava viajando no ônibus ao lado de uma mulher assim, desse tipo. Ela tentou destruí-la durante a noite. Ele segurou em Deus e pediu socorro ao Senhor para não cair nas mãos dela. Ela falou no ouvido dele: nós trabalhamos para destruir família. E hoje está assim, querido. As mulheres nas mãos do diabo, elas fazem coisas terríveis. Elas destroem uma nação. Nas mãos de Deus, elas são maravilhosas. Bendita a mulher que teme ao Senhor. Então nós temos isso hoje, irmãos. Você que é crente, homem crente, você está em perigo. Em perigo de ser seduzido por uma mulher casada. Por moças que se transformaram em prostitutas. Elas estão aí para acabar com tudo. Se Satanás destruir a família, destrói tudo, irmãos. É o que ele está tentando fazer. Hoje nós não temos sossego mais. Não tem mais respeito à família. Nós vivemos num ambiente onde essa maldade é como se fosse brincadeira. Assim, desse jeito. E os homens aproveitam. Quando as mulheres se tornam presas fáceis deles, eles se transformam em bandidos. Eles têm um poder de destruição. Porque para eles, sexo é a coisa mais linda, mais joia, é coisa do homem. Então, ser seduzido por mulher, para eles, é coisa de homem. Eles têm que envolver. E sabe, irmãos, Deus tem tanto ódio disso que ele preparou o lago de fogo para jogar adúlteros e fornicários lá. Ele preparou o lago de fogo. Já estão marcados. E em Hebreus ele diz que ele vai punir adúlteros e fornicários. Para mim, um adúltero, ele já é um morto. Ele é um morto. A não ser que ele se arrependa e chore as suas maldades. Porque ele merece ser morto. Quando Davi caiu no pecado de tomar uma mulher do seu próximo e matar o marido, Deus falou através de Natã: você é digno de morte.
digno pela lei de morrer. Ah? Então, queridos, o que pode acontecer com o nosso país? Se deixar nas mãos de Deus, a fúria dele virá. O que temos que fazer? Eu estou tentando pregar o evangelho, irmãos. Estou tentando chamar pecadores ao arrependimento. Estou tentando atacar isso. Eu espero que Deus abra a boca dos pastores para pregar, arrependei-vos, convertei-vos. Pregue. Humilhe-se perante Deus. Isso não é brincadeira. Deus não liberou isso, não, você tem direito disso, tem direito disso. Deus não liberou, ele é o mesmo Deus. Então, queridos, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Submissão ao marido. Eu diria primeiro, submissão a Deus. Porque aí facilmente a mulher que teme ao Senhor, ela terá o seu lugar. Vou ver meu tempo aqui. Eu tenho pouco tempo ainda. Eu estou tentando, irmãos, cercar vocês com essas realidades do que está acontecendo. Agora nós vamos passar para a área mais positiva aqui. A mulher tem uma função? Ou ela é deletada? Ela é apenas usada para fazer o que o marido quer, os filhos querem, ela cozinhar, lavar roupa e ter sua participação de esposa, de mãe, só isso? Não. A Bíblia está tratando aqui de submissão. O que significa submissão, irmãos? Por favor, não está dizendo, mulheres, sejam tapetes para os homens pisarem. Por quê? Porque Cristo não fez assim conosco. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja. E para realçar isto, a Bíblia coloca a igreja como se fosse uma esposa. E Cristo amou. Cristo não nos perturbou, não veio com a lei, não veio nos bater, não veio nos xingar, não veio dizer vocês são, não vale nada, e chicotear, chamar de maldito, não. Ele veio e amou a igreja. Mas nós vamos ver isso aqui. E quem é o modelo para nós? Nós precisamos de modelo. Cadê os homens? Aqui nós temos homens casados. Quem é o nosso modelo? Cristo. Cristo é o modelo. E os irmãos sabem, Paulo não era casado. Paulo não era um homem solteiro. Mas ele coloca Cristo como modelo. Nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não tem outro modelo no mundo. Vocês não vão achar. Eu já conheci vários pastores fantásticos, homens de Deus, tá? Homens que amavam suas esposas, tá? Amavam mesmo. Mas quem é o modelo? Eu posso aprender com eles, eu posso respeitá-los, mas meu modelo é Cristo. O que é que diz? Está vendo aí o versículo 25 do capítulo 5? Maridos, amai vossa mulher. Como? Aí quando você usa a palavra como, você está fazendo uma comparação. Como Cristo amou a igreja. Está vendo? Eu vou tratar isso futuramente. Eu estou dando tempo para os irmãos entender onde eu quero chegar. Vamos voltar às mulheres. O que é submissão? Então, a palavra submissão, veja, é que ela tem um papel dentro do lar, mas ela tem uma missão dentro do lar. Os irmãos perceberam? O homem tem uma submissão a Cristo, ele tem uma função dentro do lar. Ele não foi chamado para fazer o trabalho de mulher. E ela não foi feita para fazer o trabalho do homem. Ela é uma colaboradora, ela é uma companheira, é uma cooperadora na vida dele. Ela não pode sair daquilo. Tá? Ela tem uma função dentro do lar, porque ela casou. Casou para ter sexo apenas?
Sexo faz parte. Faz parte. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Ela tem uma função que Deus deu dentro do lar. E quando ela cumpre fielmente sua função, é incrível como a mulher faz. É incrível e amplo, lindo, belo, atraente o trabalho de uma mulher. Ela se torna honrada. Ela é louvada. Todo mundo admira. Os irmãos percebem isso. Já começa no casamento. Quando não há casamento, não tem louvor. Não tem. No casamento é que começa. É chamado na Bíblia matrimônio. Digno de honra. Tá? E aqui vocês que apenas se ajuntaram devem legalizar. Põe no papel. Põe documento na mão. Porque senão dá problema. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar então a essas funções. Eu vou apenas trazer aqui nos poucos minutos que eu tenho, irmãos, algumas funções exemplificadas. Olha a mãe de Moisés, tá? Joquebede. Joquebede viveu no tempo, irmãos, quando o rei do Egito estava mandando matar as crianças masculinas. Eles não queriam que multiplicasse o povo de Israel. Então, quando nascia uma criança, os guardas já andavam ali pelos bairros, né, onde estava o povo de Israel. Tem um chorinho de uma criança. Será é uma menina ou um menino? Se fosse um menino, pegava e jogava no rio Nilo. Matando a criança. Mas Joquebede, quando deu à luz a um menino bonito, ela não olhou apenas a beleza. Ela viu naquele menino o moço que Deus ia usar para libertar Israel do Egito. O que ela fez? Ela não teve medo. Não teve. Ela escondeu a criança. E a Míriam, a irmã de Moisés, estava ali sempre. Essa semana, inclusive, eu vou tentar formular uma historinha para contar para minha neta, quando eu for lá visitá-la na semana que vem. A história de Moisés, contando do jeito que uma criança gosta de ouvir. Né? Ela gosta, meus 2 netos lá gostam de ouvir. Então, irmãos, o que aconteceu? Deus honrou a fé de Joquebede. Olha que mulher ativa. O marido estava trabalhando lá nas fornalhas. E ela aqui trabalhando dentro de casa. Ela estava organizando tudo. Meu filho não vai morrer. Deus tem um plano para ele. E aí fez de tal maneira que foi uma única forma de livrar essa criança de outro jeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar Faraó pelo pé. E fez aquele cestinho, colocou a criança nela. Claro que ela forrou tudo, passou betume para não entrar água. Colocou Moisés lá. Ele não era chamado Moisés, foi o nome que deu a princesa e deu para ele. Colocou no rio Nilo. Onde as crianças estavam sendo jogadas, estava Moisés ali, lá naquele cestinho, no barquinho dele. E Míriam estava olhando. E onde estava Joquebede? Ela estava tão ciente do plano de Deus através de Moisés, que ela ficou em casa fazendo sua comida, lavando a roupa. Enquanto Míriam estava olhando. Aí, quando a criança chorou, que a filha de Moisés estava lá tomando banho, e ouviu, mandou pegar o cesto. Era uma criança filha dos hebreus, dos judeus. O que aconteceu? Deus mexeu no coração daquela filha de um assassino. Ela poderia ter pegado a criança e jogado no Nilo. Mas Deus tocou no coração. Fez com que ela tivesse sentimento. Está vendo como Deus age?
E ela tomou aquela criança para cuidar dela. Olha como a fé de Joquebede fez com que Deus entrasse em ação, em recompensa. E Miriam, a pequena, entrou. Correu lá. Ah, que criança linda. Quer que eu chame alguém para cuidar dela? Pode chamar, eu vou dar um salário para ela. Chamou a mamãe da criança. Você vê como Deus agiu, irmãos? Está vendo o que Deus fez? Pegou a criança, colocou na mão do inimigo, deu um coração sensível para a criança voltar para a mãe e ela ser paga para cuidar do próprio filho. E assim deu o nome Moisés. E Deus usou, os irmãos sabem, a história de Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro. Tá? E foi essa história que nós temos de uma mulher heroína na fé. Eu vou citar também a vida de Ana, tá? Para terminar aqui. Tá? Quem foi Ana? Uma mulher que não tinha filhos, estéril. Tá? Naquele tempo, irmão, no Velho Testamento, até homens de Deus tinham 2, 3 mulheres. Por favor, isso aqui não está dando lição para você ter 2, 3 mulheres. Tá? É só uma. Nosso modelo é Cristo e não os homens do Velho Testamento. A Bíblia diz em Romanos que Deus suportou aquilo até a vinda de Cristo. Hoje a ordem é para o homem, a ordem de Deus no casamento vem lá do princípio. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, não às suas mulheres. Tá? Então, ali estava Ana, estéril, e ela tinha uma rival, o marido dela tinha outra mulher, tinha filhos, e ela nada. E a outra zombava dela. O que Ana fez? Ela foi chorar aos pés do Senhor, não porque ela queria ter filho. Ela falou, Senhor, eu quero honrar teu nome. Eu quero ter um filho para te devolver para o teu serviço. Foi chorar lá no tabernáculo. Eli, sumo sacerdote, viu o rosto dela, falando com Deus, balbuciando. Pensou que ela estivesse bêbada, mas ela estava pedindo. E Deus honrou a fé daquela mulher. Ela ficou grávida. E teve quem? Samuel. Sabe o que significa Samuel? Eu pedi, Deus me deu. Pedido de Deus. E quem Deus usou grandemente como um juiz, um sacerdote, um homem de Deus, no meio do povo de Israel? Samuel. Por causa da atuação de fé de uma mulher virtuosa. Eu vou terminar essa parte aqui, irmãos. Eu podia gastar mais tempo, mas eu vou com vocês para Provérbios, o último capítulo de Provérbios. Vamos lá. Provérbios 31. Versículo 10. Vem em forma de uma pergunta. Mas não é uma pergunta retórica. Sabe o que é retórica? É aquela pergunta que você não tem resposta. Tá? Essa é chamada pergunta retórica. Aqui tem. Mulher virtuosa, quem a achará? Está vendo? Mulher virtuosa. Qual é o valor de uma mulher aqui? O homem deve achar uma mulher rica, bonitona. Não. A Bíblia está dando valor a isso? Não. Isso passa, irmãos. Beleza, riqueza, tudo vai embora. A Bíblia está falando da qualidade dela. Virtuosa. Ela tem virtudes. Essa é a qualidade da mulher. Eu não vou expor aqui o texto.
O texto é muito profundo. Mas a mulher, hoje os homens, irmãos, quando a mulher é virtuosa, os homens respeitam. Quando a mulher não é virtuosa, eles não têm respeito. Ah? Quer ver os homens inclinar a cabeça? Eles olham uma mulher de virtude. Quem? Uma Joquebede, uma Sara, uma Ana, uma Abigail, aquela mulher que Davi quis casar com ela, o rei Davi, porque viu nela virtudes. Tá? Uma Maria, que foi mãe de Jesus, uma Isabel, que foi mãe de João Batista. Mulheres virtuosas. É só isso. A mulher, o que diz aqui? Veja, irmãos, versículo 30, mesmo capítulo. Enganosa é a graça. É aquela fase de criancinha, menina pequenina. Que a gente fala, mas que gracinha, né? É aquela fase pequena. Enganosa é a graça. E vã a formosura. É aquela idade da moça, da adolescente. A formação dos seus seios, do seu rosto lindo, que atrai o jovem. Tá? Ele disse, vã, isso é inútil, porque isso acaba. Para onde ele chega? Olha o que diz o versículo. Mas a mulher que teme ao Senhor. Os irmãos sabem o que é virtuosidade? O que é virtuosidade? Não é no ruge, não é no batom, não é na coisa que passa nos olhos. Isso faz parte da mulher. Ela gosta disso. Não é errado. A Bíblia não diz que é errado isso. Não. Ela não está fazendo para se mostrar. Ela deve fazer por amor ao marido. Mas a qualidade dela é do coração. Ela teme ao Senhor. Está vendo? Eu conheci mulheres cuja beleza era maravilhosa beleza, porque elas temiam o Senhor. Eu lembro de minha mãe, uma mulher que temia o Senhor, e ela teve o louvor de todos os filhos. Meus irmãos todos admiravam minha mãe, porque era uma mulher bela no temor do Senhor. Bela. E ela será louvada. Tá? É essa mulher que teme ao Senhor. Virtude. A beleza está não na aparência, mas na virtude dela. No temor que ela tem a Deus. Ó, que o Senhor, nesta manhã, fale a cada coração. O dono foi, não, vamos chegar ao momento. Eu vou tratar com os homens também. E vai gastar mais versículos da Bíblia para tratar com os homens. Mas neste momento eu quero apenas ressaltar a mulher em seu serviço. Domingo que vem, com a graça de Deus, eu vou tratar desses assuntos da virtuosidade da mulher dentro de casa. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Ou seja, Ilson, pode chegar aqui, meu irmão.